noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Joyce Oliveira, sou esteticista, sou micropigmentadora. E eu estou aqui para te ajudar, você, minha designer, a faturar até 10 vezes mais com o procedimento de microblend. É isso mesmo. Eu te ajudo nesse processo de realmente agregar valor, de faturar mais, ter mais tempo para estar com a sua família. Eu estou aqui toda semana entregando esse conteúdo para que você possa realmente se diferenciar no mercado, tá? O conteúdo de hoje, que eu realmente separei para vocês, é um conteúdo bem interessante, tá? Onde nós vamos aprender, certo? Vamos começar aqui, deixa eu pegar aqui o material. Bom, onde nós vamos aprender alguns fatores que influenciam diretamente na fixação do procedimento de microblend, certo? De que forma? No processo de cicatrização, os fatores intrínsecos, os fatores extrínsecos, certo? Fatores internos e externos que influenciam diretamente no processo de cicatrização. Nós sabemos que a microblend é um procedimento invasivo, né? Por quê? Porque utiliza a agulha, utiliza a lâmina para introduzir a tinta na pele através do tebori, né? Então isso é sabido, né? Isso aí vocês têm esse conhecimento, certo? Que precisa realmente desse indutor. E aí que não coloca a tinta na pele aqui, nessa forma aqui superficial. Tem que abrir a pele para que essa tinta consiga introduzir, né? Então nós sabemos disso. E aí nós sabemos. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Saindo aqui. Ver se tá. Bom, e aí nós sabemos que existem vários fatores que influenciam diretamente nessa fixação, certo? Eu vou colocar aqui para vocês alguns dos mais importantes, que são os mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Primeira coisa importante nós sabermos é sobre essa técnica escolhida, certo? Ou seja, nós temos a técnica de microblend, temos a técnica de fio a fio e temos a técnica de shadow, ou seja, que é justamente a técnica para fazermos sombra e para fazermos fios na microblend, tá? E aí, quanto maior o processo inflamatório eu gerar nessa pele, menor vai ser essa fixação, certo? Por quê? Porque o nosso corpo ele é inteligente e ele entende que se eu estou tendo um processo inflamatório ali muito grande, ele vai mandar células de defesa para diminuir essa inflamação e, consequentemente, cicatrizar aquela pele, aquele tecido, certo? Primeiro ponto. Então, uma técnica onde eu gero um processo inflamatório muito grande, onde eu gero uma lesão muito grande, eu faço o que com essa pele? Eu inflamo mais, e aí eu faço com que o meu corpo expulse essa tinta, certo? Então, quando eu for trabalhar com a microblend, eu tenho que, de fato, minimizar esses riscos de inflamação. Eu tenho que ter uma mão mais leve, eu tenho que ter a noção do corte, da profundidade, de quanto eu estou inserindo tinta ali naquele tecido, certo? Então, a técnica escolhida, de fato, é muito importante para essa fixação, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. Quando nós vamos trabalhar com o tebori, o primeiro ponto importante é da angulação desse tebori, certo? O tebori, ele precisa estar com um ângulo de 90 graus em relação à pele. Ah, Joyce, eu não sei qual é 90 graus. Então, você vai colocar a sua palminha da sua mão aqui, certo? E aí, vamos fazer aqui uma simulação. Eu vou pegar aqui como se fosse o tebori, certo? Vamos colocar aqui seja a minha pele, tá? Dessa forma aqui horizontal. E aqui é o meu tebori.
Então, quando eu falo 90 graus, eu falo exatamente assim, ó, nessa posição. O meu tebori em pé em relação à minha pele. Agora, se eu quero trabalhar, por exemplo, 80 graus, eu faço esse movimento. 70, 60, 45 graus. 30, 20, 10, 0 graus. Certo? Então, quando você ouvir falar, 80 graus, então você entende que 90 e aqui levemente inclinado, 70, levemente 60. Por que eu não posso fazer 80, 60, 50, 40? Por quê? Porque se eu fizer com o ângulo dessa forma, eu estarei rasgando a minha pele de forma levemente deitada e aí eu posso gerar uma lesão muito maior se eu fizer assim. Quando eu faço nesse movimento, nessa posição, nesses graus aqui, eu consigo encontrar a camada correta da minha pele. Ou seja, eu não deixo o tecido, no caso a lesão, tão superficial, a ponto de sair e não cicatrizar e não fixar. E também eu consigo controlar, certo? O tebori na minha mão, no caso da minha pele, de forma que eu atinja a camada correta, que é justamente a derme papilar, certo? Então, toda vida que eu for trabalhar com o meu tebori, eu preciso de fato colocar 90 graus, sempre em pezinho. E existem algumas atividades que eu libero para vocês, certo? Que é justamente atividades de coordenação motora, certo? Atividades para treinar a mão, tá? Atividades que vão te ajudar a manter esse controle com o ângulo, porque às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas não é. Muitas vezes na hora da escrita a gente tende a deitar levemente aqui o lápis, e com o tebori, né, na pele tem que ser em pezinho assim, ok? Um fator muito importante para que a gente encontre essa camada correta é de fato o estiramento da pele. Então eu sempre falo para as minhas alunas, estique muito bem essa pele, tá? Estique em 3 pontos, no caso, com aqui o dedo indicador, né, polegar, 1, 2, e com o meu dedo mindinho eu estico em 3 pontos. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estiquei a pele em 3 pontos. E aí, com essa na minha mão, aqui eu seguro firmemente, e aí eu vou fazendo o movimento só com o pulso, tá? Então eu preciso muito esticar muito bem essa pele para que eu consiga ter uma firmeza e não ter nenhum problema nessa questão da elasticidade desse tecido, certo? Bom, esse é um fator bem importante. Um segundo fator muito importante é justamente a questão da lâmina, né? De que forma o quê? Escolher a lâmina adequada para cada tipo de pele. Nós vamos estudar aqui, e eu já falei algumas vezes sobre as questões de lâminas, né? Para que cada lâmina serve, qual o objetivo de cada lâmina, cada tipo de pele, né? E aí eu vou dar uma aula especificando somente sobre lâminas. Mas é importante que nós saibamos que existem vários tipos de lâminas e para cada lâmina dessa tem um sentido, tem um objetivo, certo? Então vamos lá começar. Nós temos as lâminas hard e temos as lâminas flex. Como o próprio nome já diz, hard vem de duro, de rígido, e flex vem de flexível, maleável. Então, se nós temos peles mais rígidas, peles mais espessas, peles mais grossas, eu preciso de uma lâmina também mais firme, certo? Uma lâmina onde ela não absorva o impacto da minha mão e eu consigo colocar a tinta na camada correta. Agora, sim, eu tenho uma pele madura, uma pele fina, uma pele delicada, né? Normalmente de pessoas idosas, de mulheres, peles fininhas, uma pele que não pega muito sol, por exemplo. E aí eu posso sim utilizar uma lâmina flex, porque ela é mais flexível e aí ela consegue absorver o impacto da mão. Então, eu consigo ter um controle maior, né, desse corte e também não aprofundar. Então, quando eu conheço
a lâmina, e essa lâmina, a espessura dessa lâmina, e eu tenho uma firmeza na mão, eu consigo de fato não aprofundar tanto e também consigo de fato não deixar tão superficial, porque se eu, por exemplo, se eu pego uma lâmina que não é afiada, eu posso não conseguir cortar essa pele. Se eu pego uma pele muito espessa e boto uma lâmina flex, então eu posso no caso deixar essa lâmina um pouco torta e não conseguir atingir a camada correta, tá? Então a técnica escolhida, isso é importante, né? Que a gente já conversou aqui sobre microblend, sobre a parte de fio a fio e a shadow. A angulação do tebore, porque se eu fizer o tebore de forma incorreta, eu posso gerar um processo inflamatório muito maior, então eu tenho que deixar 90 graus, certo? As lâminas, né? Então, peles muito, como a gente só recapitulando, peles muito maduras, sensíveis, lâminas flexíveis, e pele mais espessa e negra, uma lâmina hard, que você vai conseguir trabalhar melhor, certo? Bom, um quarto fator, que também é muito importante, é o número de passadas que você, profissional, você designer, vai, de fato, passar na pele. Bom, como é isso, Joyce? Você pode estar me perguntando. Quando a gente faz o esqueleto, a primeira passada da lâmina na pele, certo? Se for muito superficial, eu não consigo colocar tinta dentro, certo? E se for muito profundo, eu vou, na verdade, tatuar essa pele. Então, se for muito superficial, eu venho com uma passada muito leve, colocando apenas um pouquinho de tinta, apenas para poder saturar levemente e ter uma cor, certo? E aí eu consigo de fato colocar na camada correta. Então, as passadas, as quantidades de passadas que você faz nesse tecido, nessa pele, vai influenciar diretamente nesse processo inflamatório, certo? Então, não é necessário passar muitas vezes. Você tem que observar a necessidade. De que forma? Abrindo a lesão, fechando. Se você abre a lesão e você vê uma fissura muito grande, se você consegue ver tecido ali, sangue aprofundado, você basicamente pesou a mão. Agora, se você abre a lesão e vê apenas uma parte de um tecido esbranquiçido, que não sai nada, nem linfa, nem sangue, nada, provavelmente você deixou muito superficial. Então, a camada correta é quando você olha e vê um fio fino, mas quando você abre, você vê que tá tinta ali naquele tecido, naquela pele. Quando você solta, volta pro fio fino. Quando tá muito profundo, você olha, não precisa nem você abrir, você já vê um rasgo intenso, né? E quando é vamos dizer assim, um fio muito fino, você abre e não consegue ver a tinta dentro, certo? Nós vamos aprender isso mais lá na frente, como identificar na prática um fio fino e um fio grosso e um fio profundo e superficial na prática. Mas isso também é um fator bem relevante, certo? E aí, um outro fator também muito importante é a questão do peso de mão, que é justamente exatamente sobre isso como eu estou falando. Por que o peso de mão influencia diretamente no resultado? Eu vou dar aqui um exemplo para você. Vamos pegar aqui o mar como exemplo, certo? E aí, se eu estou aqui na praia, no comecinho da praia, e aí eu olho de cima de um helicóptero para aquela água, né, que tá ali na praia, eu consigo ver uma água mais transparente, certo? Uma água mais transparente, mais cristalina. E aí eu vou aprofundando, eu vou entrando como se fosse pro mar, eu vou ver nessa água como se fosse um castanho, um azul bem claro, né? Um azul bem claro. E aí eu continuo aprofundando, e aí no meio assim do mar eu consigo ver um azul bem escuro, certo? E aí o que isso tem a ver com o procedimento de microblend? É exatamente a profundeza onde é colocada a tinta. Se nós colocamos essa tinta superficial, a gente vê uma cor muito clarinha, certo? Muito clarinha, muitas vezes, às vezes nem fixa,
porque é muito superficial. E aí, como a nossa pele se renova todos os dias, essa cor ela vai saindo com o passar dos dias, certo? Agora, se eu coloco essa tinta muito profunda, ou seja, lá na derme reticular, lá embaixo, nas profundezas da minha pele, por ser muito profundo, aquela cor vai ficar escura demais. Ou seja, eu vou tatuar aquela cor, certo? Então não vai ficar bonito, vai ficar muito escura, vai acinzentar. O que acontece? Os raios solares, eles não batem lá na derme profunda, então os nossos olhos não conseguem enxergar aquela cor. Então acaba saindo uma cor um pouco azulada ou então acinzentada. E aí essa cor não sai, essa cor fica. Então você profissional tatua a pele da sua cliente. Então, essa questão da profundeza da mão, do peso de mão, isso é muito importante, tá? A gente tem todo esse cuidado. E aí, de que forma que você vai treinar isso? Existem várias formas, certo? A primeira forma mais conhecida é a pele sintética, de fato, que você vai conseguir treinar com a pele sintética. Se você não tem a pele sintética, você pode treinar com a pele de EVA, certo? Um papelzinho de EVA, você também consegue treinar bem. Você também consegue treinar com a faixa Smart. Essa faixa Smart você encontra em lojas de hospital, lojas de dentista, certo? É uma faixa Smart em torno de R$30 um metro, que também simula a pele. E caso você não tenha, existem outras formas, como por exemplo, eu já vi gente utilizando pele de porco, já vi gente utilizando, no caso que também é bem legal de treinar, uma banana, né? Uma pera, por exemplo, ou até mesmo uma laranja, simulando uma pele bem espessa, certo? Então, assim, existem várias formas, várias alternativas de você, de fato, treinar para poder entender o peso de mão, certo? Esses são alguns fatores. Um outro fator muito importante que aí já não compete tanto a nós profissionais é justamente a questão dos cuidados com o home care. O que é isso, home care? Home care, cuidados em casa. E aí isso já compete para o teu cliente, mas isso precisa ficar muito claro para o teu cliente, a importância, né, dela seguir exatamente os cuidados que você passou para ela, né? Que aí o não cuidado em casa pode acarretar o quê? Uma desidratação dessa pele, uma inflamação desse tecido, certo? Ela não cuidar de forma segura, não higienizar, não ter todos aqueles cuidados com a alimentação, com o sol, com os peelings, com os ácidos, tudo isso, certo? Então, os cuidados com o home care são muito importantes, então isso tem que ficar muito claro para a tua cliente. Tua cliente não pode arrancar a casquinha, né? Outra coisa, ela não pode, por exemplo, coçar em cima da sobrancelha, porque a gente sabe que coça bastante, né? Ela não pode, por exemplo, fazendo atritos. Então, são vários cuidados que devem estar inseridos na anamnese, no momento da assinatura da tua cliente, tá? E que você deve estar ciente e acompanhando no pós-venda se ela está fazendo. Porque é muito comum, gente, a cliente sai daqui, diz que vai fazer o procedimento e quando chega em casa não faz. Eu já peguei casos, vou lhe dizer, eu peguei o caso de uma cliente que quando ela chegou, foi fazer um procedimento labial, né, uma micropigmentação labial, e aí eu disse pra ela que o fumo era uma contraindicação e ela disse pra mim, não vou fumar, papapá. Resumindo a história, saiu daqui da clínica, foi pra casa e disse pra mim que colocou um papel filme na boca para evitar do cigarro, da fumaça pegar nos lábios, como se isso realmente de fato evitasse. Ou seja, a cliente, mesmo com todas as orientações, mesmo assinando o termo, mesmo falando o que pode fazer, o que não pode fazer, a nossa cliente, ela faz, certo? Então, a gente tem que estar acompanhando, certo? A gente tem que estar acompanhando, ok? Então, os cuidados com home care é muito importante. Passar um hidratante durante o período, higienizar bem esse tecido, certo?
Isso é muito importante. Bom, outro fator é justamente o consumo de álcool, certo? Então, o consumo de álcool, pelo menos nos próximos 7 dias pós-procedimento, ele vai fazer com que esse processo de cicatrização seja ineficiente. Nós sabemos que o álcool, ele gera muitos radicais livres. Tá? O álcool desidrata o tecido, certo? Gera muitos radicais livres e também impede dessa pele receber os nutrientes, né? Do sangue, da oxigenação, e faz com que esse resultado não seja tão eficaz. Então, a nossa cliente que fuma, certo? E que bebe álcool, no processo de cicatrização, com certeza ela vai ser prejudicada, certo? O consumo do tabaco, né, do cigarro, no caso a nicotina, ela promove o que a gente chama de vasoconstrição, que é os vasos sanguíneos, né, periféricos, os vasos capilares, eles ficam contraídos. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo para vocês entenderem. Vou pegar aqui. Vamos supor que o calibre de um vaso sanguíneo de uma pessoa que não fuma seria nessa espessura aqui, ó. E o calibre de um vaso sanguíneo de uma pessoa que fuma seria assim, ok? Então, para vocês entenderem, esse vaso sanguíneo aqui passa muito mais sangue, passa muito mais oxigênio, passa muito mais nutriente. Concorda comigo? Por quê? Porque é maior, né? Esse calibre aqui desse vaso sanguíneo aqui vai passar muito menos oxigênio, muito menos nutrientes, muito menos vitaminas, tá? E aí, consequentemente, muito menos células de defesa, muito menos células de cicatrização e células de reparação tecidual, né? Então, é fato que uma pessoa que consome álcool, uma pessoa que fuma, ela vai ter realmente um déficit cicatricial. Não vai ter uma boa fixação, não vai ter uma boa recuperação desse tecido, tá? Então, a gente tem que pedir, de fato, para a sua cliente, pelo menos nos próximos 7 dias, não fumar e não beber, certo? É um dos fatores. Bom, e aí, outra questão muito importante também é sobre o uso de medicamentos. Então, por exemplo, nossos clientes que usam antibióticos, no caso, utilizam corticoides, né? Uma pessoa que tem anemia, que sofre com anemia, uma pessoa diabética. Gente, uma pessoa diabética, o processo cicatricial é muito, muito debilitado, né? Uma pessoa que tem muito açúcar no sangue. Então, tudo isso a gente tem que entender dentro da anamnese, entender como está a condição física dessa cliente, como é que está a saúde dela, como é que está, no caso, o seu fisiológico, e tudo isso a gente faz na anamnese, que é de extrema importância, né? Então, essas questões de medicamentos influenciam diretamente nesse processo de cicatrização, tá? Então, muito, vamos dizer assim, de um modo geral, os fatores de cicatrização poucas vezes são referentes a tintas, aos pigmentos, porque os pigmentos hoje, eles, de um modo geral, a maioria das marcas, elas têm tecnologia, né? Elas têm uma gramatura muito compatível com as nossas células, elas têm, vamos dizer assim, componentes dentro da composição, né? Que são os molhantes, que é a glicerina, que são os álcools, tudo isso que são compatíveis com a pele. Então, tem muito estudo envolvido nas tintas, né? Tem muita tecnologia. Então, assim, hoje em dia, de um modo geral, colocar a culpa nos pigmentos é, de fato, não entender quais são os fatores, tanto você como profissional, quanto do cliente, que podem influenciar diretamente para essa má cicatrização, né? Peso de mão, no caso, questões fisiológicas, cuidados como home care. Então, todos esses fatores são realmente relevantes no processo de cicatrização, tá?
E aí, quando você chegar, a sua cliente chegar no período do retorno, né, 30, 40 dias, você começar a entender o porquê que essa pele não teve um resultado satisfatório. Você vai entender o tipo de pele dela, se é uma pele muito oleosa, se é uma pele mais seca, se é uma pele normal, né? Tudo isso são fatores. Por isso que você precisa de fato entender, investigar, avaliar cada caso para que você possa ter de fato um resultado maravilhoso na sua cicatrização, no seu procedimento de microblend. E se você tiver algum tipo de dúvida, eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, para dividir esse conhecimento e que nós possamos conseguir, que nós possamos andar juntas, né, de mão dadas, para realmente conseguir os melhores resultados, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar um alôzinho aqui, que a gente tá junto, tá bom? Então, só recapitulando, tinta, processo de cicatrização, condições de saúde da nossa cliente, né, peso de mão, preparação da pele, profundidade, tipo de lâminas, tudo isso são fatores de fatos que realmente vão influenciar diretamente no teu resultado. Ok, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu fiz tudo com muito carinho e daqui a 2 dias a gente tá aqui junto de novo, tá bom? Então, um beijo e até breve.